Meu pai me matriculou numa escola de violão e eu queria aprender chorinho. Mas a minha tristeza é que o professor que me matriculado, não estou desfazendo dele, que eu devo muito a ele, era o professor Haroldo Barros. O professor Haroldo Barros, ele dava aula numa sala do SESI, mas a intenção dele era o dinheiro para pagar um curso de medicina. Tanto que ele largou o violão, virou farmacêutico. Aí eu entrei na escola para aprender chorinho, e em vez de eu aprender chorinho, Jota, o professor me colocava para cantar aquelas músicas da época. Felicidade foi-se embora e a saudade no meu peito ainda. Quando não era essa, era aquelas do Ronivon. Na mesma praça, no mesmo banco, na mesma flores, no mesmo jardim. Que é isso, gente? Que é isso? Aí quando eu fui ver, absurdo. Eu tava... Pô, até esqueci de parar o solo, eu tava cantando a música, tocando outra. Pois é. Ai, nossa. Muito bem. Obrigado pelo carinho. Muito bem. Depois que eu fui matriculado num conservatório, já com 11 anos, vindo para São Paulo, fomos morar em Santo André. Aí na cidade de São Caetano tinha um conservatório, ali na esquina da Amazonas com a Goiás, na época do Abramo Garini, já falecido, era músico da Sinfônica. E aí o professor João Batista Nobre, que eu devo muito a ele, foi ele que tirou meu violão da perna direita, que eu tocava assim, né, batidão, né. Aí ele colocou na perna esquerda, a dificuldade, o polegar era acostumado a ficar aqui em cima, né. Aí a mão direita no lugar, a teoria. Aí a história mudou. Aí eu fui então tocar as obras de Bach, Beethoven, essas obras que são cabreiras, né, que o pessoal às vezes pede bastante, porque são obras que fazem parte do último ano de violão clássico, né? E só quem toca clássico sabe a dificuldade de uma obra como essa, né? Então... E a dificuldade falando e tocando, né? E você treinava quanto tempo por dia? Você ficava ali no violão, tentando... Mário, tem uma história bastante interessante. Eu sempre fui, assim, uma pessoa que eu... Não é que eu não levei o violão a sério, né? Minha esposa que convive comigo, ela é testemunha que eu não sou uma pessoa de ficar o dia inteiro no violão. Eu não tenho nem esse tempo. Mas na época que eu estudava no conservatório, eu tenho que admitir que eu ficava, era todo dia para limpar a técnica, pegar velocidade, os exercícios, nossa, era 4 horas por dia para soltar a mão, fazer o trêmulo. Porque o trêmulo é uma técnica bastante difícil, que ele é capaz de enganar o ouvido de quem ouve, pensar que está ouvindo 3 violões, né? Então, para manter a técnica em dia, eu começava a comer essas obras, músicas flamencas, música de velocidade, né? Espanhola. Né? Mas eu admito, assim, no meu pensar, que a habilidade com o violão, além da dedicação, que a velocidade é treinamento, né, Alex? Tem que treinar. Eu atribuo, assim, que é o dom de Deus mesmo, né? Porque eu tenho muita facilidade de, se eu ouvir uma música uma vez, na segunda vez eu consigo tocar. Já teve casos de programas interessantes de uma pessoa entrar no ar e falar: então toca essa música, e citou uma música que eu nunca tinha ouvido. Aí eu falei: dá pra você cantar a música? E a música era dele mesmo. Aí ele cantou a música, eu peguei o tom, depois eu falei: para que essa música eu não conheço. Mas aí repeti a música que ele havia cantado, mas porque eu fui ouvindo e fui tirando, bonito, né? Tirando assim na hora, né? Alex, canta uma música sua que ele vai fazer um arranjo bonito. Ô Robson, eu queria saber o seguinte: quem foram as tuas principais influências musicais quando você começou a tocar, e hoje em dia quem ainda te influencia? Olha, sinceramente, os violonistas que mais me encantam pela técnica, limpeza, pureza, eu sou brasileiríssimo. Eu tenho aí um documento muito interessante, vocês podem ver, estive dividindo o cenário com Aldi Meola, dividindo o cenário com Joy Pass, que é uma fera no blues, no jazz, Elliot Fisk. Eu trago os documentos porque não é como a televisão, né? Rádio, vocês são minhas testemunhas, né? Que a besteira que eu falar aqui, o cara fala: é mentira, eu tenho que pegar o documento e mostrar.
mas eu sou fã dos violonistas brasileiros. Não é puxação de saco não, mas o primeiro que me encantou foi Dirley dos Reis, que foi ele que me apresentou o violão, né? E eu tinha muita vontade de dar a mão para ele. Na época ele era vivo, eu morava em Guaratinguetá, que é a cidade que ele nasceu, né? E eu tô sempre lá nos festivais. Mas eu era muito pobre, eu não tinha dinheiro nem para ir de ônibus lá. E não pude conhecê-lo. Outro que me encantou na época, que eu tenho que admitir que uma fera no violão, Baden Powell. Ô, cara. Fera. Principalmente por causa da mão direita do Baden Powell. Para tocar bossa nova, samba, a mão direita dele era impressionante, a ginga, né? Essas músicas que ele compunha. Outro garoto que acompanhava Carmen Miranda na época, né? Que era ainda da época e um pouquinho antes do outro, Rafael Rabelo. Nossa, fera. Agora deixa eu falar dos vivos. Eu era muito amigo pessoal do Paulinho Nogueira, que eu considero um grande violonista, mas hoje violonistas que eu respeito e vejo que tem a técnica muito apurada, Turíbio Santos, é muito bom. Outro também que eu poderia citar, que tem a técnica muito bom, que pouca gente às vezes comenta, Paulo Bellinati. Ele ficou muito triste com o Brasil, embora ele mora em São Paulo, mas ele vive muito mais nos Estados Unidos do que aqui. O pessoal do grupo Quaternária são violonistas muito bons. Zanon toca muito bem. Outro garotão que está surgindo agora na mídia, assim, com muita força, que eu tenho um orgulho bom de dizer que ele esteve em Santo André, me dedicou um concerto, e Amandu Costa. Eu não conheço ele pessoalmente, ainda não, mas porque nós ainda vamos cruzar por aí, porque a gente mora no avião, mas e ele viaja muito também, né? E eu tenho muito carinho por essa gente, essa geração nova, porque é eles que não deixam o violão morrer, embora a guitarra tá engolindo o violão.